Olá, meu nome é José Miguel Chatkin, nasci em Pelotas em 27 de junho de 1948. Meu pai, Jaime Chatkin, e a minha mãe, Flora Druck Chatkin. Meu nome de José vem em homenagem ao meu avô paterno, que já estava falecido na época em que eu nasci, e o Miguel também era uma homenagem ao avô materno, também já falecido antes do meu nascimento. Meu lado paterno veio para o Brasil em 1928, fugindo das péssimas condições que existiam aos judeus na Ucrânia naquela época e continuou por bastante tempo. Eles chegaram aqui, então, em 1928 e se dirigiram a Pelotas depois de um determinado período em outros locais. Do lado materno, meus avós vieram ao Brasil procedentes da Bessarrábia. A Bessarrábia é uma região atualmente da Moldávia, no interior centro-oriental da Europa, onde também as condições de vida eram muito ruins para os judeus e eles vieram em busca de uma vida melhor e chegaram no Brasil em 1903. Também, depois de algum período, eles se estabeleceram na região nordeste do Rio Grande do Sul, onde hoje é o município de Itaara. Esse local foi um acordo entre o D. Pedro II e também junto com um filantropo, Barão Hirsch, que estava tentando tirar da Europa o maior número possível de pessoas com essa dificuldade que eu comentei anteriormente. Eles permaneceram lá por um período razoável e depois disso foram morar em Pelotas, onde já havia um grupo grande de pessoas provenientes de todas essas regiões que eu estava comentando. Como eu comentei, nasci em junho de 48, em pleno inverno úmido da cidade de Pelotas. A minha vida de infância foi muito tranquila, como uma cidade do interior, e estudei no Colégio Municipal Pelotense todo o meu período escolar. O Colégio Pelotense era o melhor da cidade naquela época. Eu tinha um irmão, o Charles, que era 13 anos mais velho do que eu, e também teve uma vida tranquila em Pelotas. Ao término do curso no Colégio Pelotense, eu tive que tomar uma decisão de vir morar em Porto Alegre para poder cursar eventualmente o curso de medicina. Naquela época havia apenas um único vestibular para a medicina, um vestibular unificado, juntando as 5 ou 6 faculdades que existiam naquela época. Então eu fiz o curso pré-vestibular, morei numa pensão, fazia alimentação lá também nessa pensão, e foi um período extremamente agradável, não só pelo aumento do número de conhecidos, mas a vida em Porto Alegre em relação a Pelotas era nitidamente melhor para um adolescente ou um pré-adulto, conforme eu já estava atingindo essa fase. Conheci a Vânia, que foi uma namorada por um longo tempo,
e casamos mais adiante em 1975 e tivemos 2 filhos. A Raquel, a mais moça, casada com o Sarion, e o filho mais velho, o Gustavo, casado com a Luciana. Ambos nos trouxeram, nos brindaram com 3 netos que eu sempre digo que são fabulosos. A Luísa e o Miguel, filhos do Gustavo e Luciana, e a Thaís, filha da Raquel e do Sarion. Com a aprovação, eu comecei então a circular pelas várias áreas da medicina, fazendo uma prospecção onde eu me agradava mais. Em um determinado período, em torno do 4º ano da faculdade, eu fiz um estágio de férias no Pavilhão Pereira Filho, onde tive a oportunidade de conhecer professores e médicos excepcionais, inesquecíveis. Entre eles, Dr. Nelson da Silva Porto, Dr. Bruno Carlos Parampini, José Moreira e vários residentes, então, que me ensinaram não só medicina, mas me ensinaram ética, profissionalismo e visão maior do atendimento aos nossos pacientes. Entre eles, Dr. José Camargo, Dr. Jorge Hetzel, Dr. Rogério Xavier, que até hoje são meus amigos próximos e nos encontramos razoavelmente com frequência. Com o término do curso de medicina, depois do 6º ano, eu precisei, então, definir para que especialidade eu iria e resolvi, então, fazer a residência no Pavilhão Pereira Filho, em função do que eu acabei de comentar, um ambiente muito bom, com ensinamentos fantásticos e era realmente o que eu estava querendo. Então, cursei 2 anos de residência, que foi 74 e 75, e no início de 76 fui convidado pelo Dr. José Chayeb, que estava voltando de um ano sabático na Inglaterra, para participar da Faculdade de Medicina da PUC, que estava iniciando, e eu entrei então como professor assistente, teve uma avaliação, um concurso, e entrei então em 76 como professor assistente de pneumologia, medicina interna / pneumologia no hospital da PUC. E aqui fiquei cerca de 46 para 47 anos trabalhando. Na fase, então, de produção acadêmica, começou em 1976, a chegada, então, no Hospital Universitário da PUC, atualmente Hospital São Lucas da PUC, e depois, evoluir até professor titular, eu comecei a fazer pós-graduação stricto sensu. Inicialmente fiz o curso de mestrado e logo após o curso de doutorado, ambos em medicina interna / pneumologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O curso de mestrado fui orientado pelo Dr. José Andral Chayeb e no curso de doutorado meu orientador foi o professor Sérgio Mena Barreto. Essa evolução, inclusive do doutorado, permitiu realizar uma meta que eu já tinha desde o início do curso de medicina,
que era fazer um estágio no exterior. Isso foi possível e eu fui fazer o pós-doutorado na Universidade de Toronto, orientado então pelo professor Noé Zamel. Passei lá 2 anos e foi um dos melhores períodos da minha vida, de grande crescimento profissional, mas também de muita realização familiar. Nós passamos lá esse período extremamente agradável de crescimento, como eu comentei, muito satisfatório para todos nós. Naquele período eu trabalhei com a avaliação de óxido nítrico exalado como uma medida de inflamação de vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Isso me permitiu produzir, nesse período de 2 anos, 17 publicações, todas elas em revistas de alto impacto. Essa também me permitiu que aqui em Porto Alegre, aqui na PUC, fosse o primeiro local na América do Sul que estava medindo então o óxido nítrico exalado. Nós tivemos durante alguns anos alguma produção com o óxido nítrico exalado, produção acadêmica, e depois o aparelho se tornou obsoleto em relação aos que já estavam sendo introduzidos na maioria dos países que tinham pneumologia nessa linha. A produção acadêmica foi, então, além de 17 trabalhos publicados em revistas científicas de alto impacto, nesse período que eu estive no Canadá, mas nesse momento eu tenho 136 publicações desse estilo em revistas científicas com JCR. 7 livros publicados, 51 capítulos de livros, sendo 12 no exterior, Canadá, Espanha, Portugal. Os orientandos que eu tive na pós-graduação receberam 27 prêmios pela produção que tiveram, sendo 8 internacionais e 19 nacionais. Teve uma outra trajetória profissional paralela ao que eu venho contando até agora. Houve um determinado momento a implementação e a implantação e o acompanhamento de um programa de doenças respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, sob a orientação do Dr. Moacir Sclier e a coordenação final geral do secretário da Saúde e Meio Ambiente, o Dr. Germano Bonot. Esse projeto teve tanto impacto que o Ministério da Saúde lançou a continuidade desse projeto em todos os estados do Rio Grande do Sul, e logo após terminar essa fase nacional, a OPS, Organização Pan-Americana de Saúde, solicitou que eu fizesse a implantação nos países da América do Sul e depois nos países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa. Na África foi feito em apenas 2 países, que foi um período tumultuado do ponto de vista político naquele continente. Outras atividades profissionais, eu fui presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul entre 96 e 98, diretor científico entre 92 e 93, membro do Conselho Consultivo em 2001,
2000 e 2001 e editor associado da revista da ANRIX, tendo a professora Temis Reverbel da Silveira como editora executiva. Posteriormente, fui presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 2019-2020. Nessa posição, eu tive condições financeiras de realizar 2 grandes seminários no exterior para os associados da SBPT, uma em Chicago e outra em Israel, aos arredores de Tel Aviv. As aulas eram ministradas por professores das respectivas universidades, com atividades teóricas e práticas. E fui presidente do Congresso Brasileiro de Pneumologia 2014. Estou na chefia do Serviço de Pneumologia do Hospital São Lucas da PUC desde 2014 até atual. Outro aspecto que eu gostaria de salientar é o meu envolvimento na luta contra tabagismo. O meu interesse nessa ação talvez até tenha relação com a morte do meu pai aos 50 anos de idade, e era um grande fumante. Morreu de infarto, então, e isso talvez tenha mexido comigo do ponto de vista profissional. E comecei a trabalhar, então, num projeto, novamente, na Secretaria Estadual de Saúde, com a direção do professor e doutor Germano Bonot, um programa de tratamento do tabagismo no Rio Grande do Sul. Naquela época, o Rio Grande do Sul era um dos estados que tinha os maiores percentuais de fumantes. Isso diminuiu progressivamente e a situação atual é bem melhor, em torno de um percentual de 1 dígito apenas. Essa ideia foi também acatada pela Sociedade Europeia de Pneumologia, que montou um grupo de trabalho que durou 6 anos, que incluía países latino-americanos e países da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, e fizemos um projeto que foi bastante difundido naquela época para todos esses países. E a partir daí houve implantação em praticamente toda a área da América Latina agora e na Península Ibérica, de programas que ajudam os fumantes na cessação do tabagismo. Atualmente, esse programa está sendo adaptado a um novo problema no uso de cigarros, que são a situação do cigarro eletrônico, que é um grave problema, por estar atingindo crianças e adolescentes de uma forma muito grave. Ainda nas atividades acadêmicas, tivemos 27 prêmios por pesquisas e publicações, 8 internacionais e 19 nacionais. 79 orientações na pós-graduação, stricto sensu, aqui da PUC, 17 doutorado, 15 mestrado e 47 de iniciação científica. Revisor ad hoc para várias revistas médicas, todas elas indexadas. E ainda recebi o Marquis Who is Who em 2007 pela produção científica. Atualmente eu sou titular da cadeira 59 da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, onde entrei em 2022, estimulado pelo ex-presidente Luiz Lavinsky e apadrinhado pela colega pelotense, a confreira
Ana Maria Batista Menezes. Na atual gestão, sou primeiro secretário da diretoria e, desde 2022, membro titular, então, desta academia.